Fala Golfer, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang e mais um vídeo do nosso Cavando o Fonte. Nesse vídeo aqui, a gente vai continuar explorando o package net HTTP. Bom, no último vídeo, a gente deu uma olhada aqui no... Tava olhando o request, e a gente acabou vindo aqui para a parte do header, onde a gente viu como é que é a diferença do set, do ADD. Então vamos voltar lá e continuar explorando o nosso request. A gente vê aqui o próximo atributo, que é o body. Ele não é uma função e nem é um tipo definido, ele é só uma interface. Então, o body da request ele tem que implementar essa interface aqui, reader e closer. Por isso, quando a gente vai fazer um request do tipo post, dependendo do tipo de request, a gente muda a forma de passar o body dele. Mas desde que ela implemente aqui essa interface reader e closer, a gente pode usá-la como body. Depois o getBody também é uma função. Na verdade, é a definição de uma função, né? Onde a gente passa o IO reader closer, que é basicamente o nosso body aqui, para que aquela função faça a leitura ali do body. Aí temos aqui o content length, isso aqui normalmente é calculado. O que mais legal que temos aqui? A definição do host. Form e o post form são usados normalmente quando a gente vai fazer requests que tem o multipart form. Ou seja, quando a gente vai fazer request como se fosse um formulário, né? A gente fazer um request de um formulário. E não utilizando um encode JSON, por exemplo. Se a gente for usar um encode, a gente acaba não usando as propriedades e passa tudo pelo body da request. Mais aqui. Cancel, response. Aqui chega uma parte interessante, que é a definição do context do nosso request. A gente vê, pode voltar aqui um pouquinho para cima, todos os atributos que a gente tem aqui no request, eles são exportados, né? Eles são escritos com letra maiúscula, URL, método, todos eles são exportados, exceto aqui o nosso context. Ele é privado, né? Ele é feito aqui no minúsculo, então ele é privado. Por que eles fazem isso? Basicamente para evitar que a gente trabalhe a request de uma forma incorreta. Porque se ele fosse exportado, a gente poderia acabar acessando diretamente. E aqui o único jeito de a gente utilizar o context aqui e mudar alguma coisa nele é copiando ele. Por isso até que a gente tem aqui o método context, que ele vai retornar um context caso já tenha um definido na nossa request. Senão ele vai criar um novo aqui e retornar esse novo. Mas ele nunca vai dar acesso direto ali para a gente modificar diretamente. A gente sempre precisa modificar ele através de uma cópia. Isso também, essa parte da cópia, esses dias fizeram uma pergunta em um dos vídeos aqui, não lembro qual vídeo foi, mas perguntaram por que quando a gente define o handler lá para receber um request, por que o response writer não é um ponteiro e request é um ponteiro. Eu respondi lá no comentário, vou deixar aqui também. Basicamente porque o request, qualquer local que modificar ele, a gente precisa que a aplicação inteira saiba que aquilo foi modificado. Eu não posso mudar ele só dentro de uma função para satisfazer alguma coisa ali dentro. E depois na próxima função que ele está sendo passado, né, porque ele seria passado por valor, aquilo está com um valor diferente. Então se eu mudar qualquer coisa ali, ele tem que refletir na aplicação inteira. E enquanto o response writer, ele na verdade é uma interface. Vamos ver? A gente vê aqui em server, tem aqui logo no início, ó, response writer. Ele na verdade é uma interface que é passada ali, né? Que a gente define na função. A gente não define uma struct. Quando a gente define a request, define uma struct. Já o response writer é só uma interface. E é uma interface que implementa aqui um header
Um write, para ele poder escrever os bytes ali da nossa resposta. E esse write header aqui, que é basicamente onde a gente passa o status code da nossa resposta, né? Se deu um 200 ou se é um 404, enfim. A gente passa aqui o status code. Então, por isso que ele não é um ponteiro. Se ele fosse um ponteiro, o ponteiro de uma interface é problemático, né? Eu não consigo definir bem. Eu preciso passar... Se fosse uma struct, eu até poderia passar lá para o ponteiro, mas não faria muito sentido também. Afinal, aquela função ali que vai definir a nossa resposta. Não tem que ficar passando lá para frente normalmente, né? Voltando aqui na request. Ainda na parte de context da request, eu tenho aqui a função with context. A gente passa um context para ela. Se não passar, ele já dá um panic aqui, né? Ele explode tudo. E quando a gente passa, olha só, ele cria uma nova request. Ele vai pegar aqui, ó, a nossa request, que é passada para cá. Nesse caso, eu utilizo ela como ponteiro, certo? Então, eu tenho aqui request, um ponteiro, nosso R. Aqui, ó, e o new, aqui também ele vai criar um ponteiro de request no R2. Então, aqui ele faz uma cópia, basicamente, da request para outra. E para fazer isso, o que ele faz? Ele põe esse asterisco aqui antes, ó, que basicamente, quando a gente está usando um ponteiro, a gente usa o asterisco aqui na variável, a gente acessa o valor dele. Então, ele está pegando o valor do R e não o ponteiro, não o endereço da memória, mas sim o que está lá dentro daquele endereço de memória e passando para este outro endereço de memória todo o valor que tem lá dentro, ok? E daí ele está setando, ó, pega aqui o context que foi passado, seta ele aqui, faz um clone aqui da URL, mas aparentemente é algo legacy. Tem até uma issue aberta aqui, para eles tentarem remover, interessante. E daí ele retorna esse R2, retorna essa nova request, mas com todos os dados da request anterior copiados para cá. O clone já é um pouco mais complexo. A primeira parte ele até é parecido ali com que é feito aqui nesse with context, né? Ele tem aqui, ele cria uma nova request, valida se tem o contexto novo ou não, cria uma nova request, copia o valor, seta aqui request, faz o clone da URL. Depois ele começa a verificar tudo aqui, ó. Se o header for new, então ele clona o header para cá, se o trailer for new, clona para cá, e daí ele vai fazendo mais algumas coisas aqui, ó. Clona a parte de form, post form, multipart form, e no final daí ele retorna também a nova request, ok? A funçãozinha aqui, o métodozinho userAgent, basicamente vai lá no header, ó, é um alias pra gente, né? Não tem que ficar fazendo request.header get userAgent, ele já faz aqui pra gente. Tem aqui os cookies, que também já é uma funçãozinha aqui interna que faz leitura dos cookies e retorna eles todos pra gente, ó, retorna em forma aqui de array. Já o método cookie, somente cookie, ele vai buscar, ele vai fazer o read cookies, né? A mesma coisa aqui, só que ele vai fazer isso dentro de um for, onde ele já passa um name aqui para ele tentar encontrar aquele cookie lá dentro e retornar. Se não encontrar nada, ele vai retornar um new aqui com esse erro aqui de que o cookie não está presente lá. E pode ver que ele usa a mesma função, ó, só que a diferença é que ele não passa nenhum nome, então ele não vai buscar nada lá dentro. Temos aqui o add cookie, referrer, mesma coisa, é só um alias para o nosso header.get.referrer. O que mais aqui? Aqui nós temos um default userAgent. Isso aqui normalmente é usado quando a gente vai fazer as requests, ok? Quando a gente vai fazer, por exemplo, lá aquele new request ou http.get.post, é esse userAgent que ele vai usar para fazer a request para lá, ok? Nós temos aqui depois um write
que é onde if body present, ok. Ele vai escrever na nossa request e pode ver que ele não espera um tipo específico. De novo, é uma interface, uma interface do tipo writer, que o que ela guarda é um método write, que aceita aqui um array de bytes e retorna um inteiro e um erro. Normalmente esse inteiro aqui é o número de bytes que ele conseguiu escrever, e o erro é caso haja algum problema ali, né? O que mais nós temos aqui? Ok. Vamos dar uma olhada lá na funçãozinha. Só por curiosidade, me ocorreu aqui agora. A nossa read cookies. A gente vê como que ela está implementada. Beleza. Então a gente foi lá para o arquivo cookie. Vamos ver que definição a gente tem aqui em cima. A struct de um cookie. Tá aqui. Type cookie. Beleza. Então ele vai ter o name, value e depois aqui alguns opcionais, que é o path, domain e tempo de expiração dela. Ok, rock expire. Max age aqui deve ser o tempo máximo dela de expiração. Security. Esses dois são booleanos. Normalmente são setados para os novos navegadores. Esse same site aqui era reconhecido de um jeito, agora o Chrome está reconhecendo de uma forma diferente. Isso, para quem usa iframes, foi um grande problema quando houve mudança. Essa parte de security aqui começou a ser ativada também, começou a ser passada como true, o que acabou gerando alguns problemas. Mas vamos dar uma olhada lá na nossa função read cookies. Aqui, beleza. Então, como a gente viu, ele passa o header para cá, pega lá no nosso header, se a gente lembrar, ele é um map, então ele pega aqui a chave cookie, e isso já vai retornar para ele um array de strings, né? Se for vazio, ele vai aqui retornar um array de cookie vazio, que basicamente não tem nada. Se não for vazio, aí ele vai criar aqui uma variável, já vai setar ela aqui, ó. Vai pegar um array de cookie, ponteiros, né? Com tamanho 0, mas a capacidade é o tamanho das linhas aqui, né? Da quantidade de cookies que ele encontrou lá, mais um strings.count da linha 0 com ponto e vírgula. Por quê? Esse line 0 aqui, que é a primeira posição, ele pode ter vários cookies definidos ali. Geralmente cookies são definidos numa linha só, separados por ponto e vírgula. Então aqui ele vai contar quantos ponto e vírgula tem, e basicamente vai dar ali quantos cookies ele tem setado ali. Beleza? Ele vai começar a passar aqui por todas as linhas e vai pode ver aqui, fazer o trim. Depois vai ver aqui se o tamanho da linha é maior que 0, ou seja, se tem alguma coisa ali, né, se tem algum texto ali. Aí ele vai fazer um cut aqui pelos dois pontos, ou seja, ele vai separar, ó, você vai retornar. São basicamente 3 argumentos, ó, vai retornar, são 3 retornos, o before, o after e o found, ou seja, cadê? Vai retornar aqui uma parte e uma nova linha. E aí a parte do found ele vai ignorar. Por isso que a gente está ignorando aqui. Faz um trim da parte. Se for diferente, se for igual ao vazio, ele vai continuar. E aqui a gente pode ver que o line maior do que 0, a gente seta aqui a linha toda. Então pensa lá na linha com todos os pontos e vírgulas. E depois aqui, para cada vez que ele passar aqui, ele vai quebrar no ponto e vírgula, vai jogar uma parte para cá e o restante no line. Então o line vai continuar sendo maior do que 0 enquanto ele for encontrando partes do cookie ali, ok? Ele vai fazendo as validações todas aqui, no final ele faz o append do cookies, ele passa aqui o name
que ele extraiu aqui em cima, que daí que ele faz o outro cut, ó, da parte só, que é igual, onde o cookie sempre definido como se fosse um key value, então separado pelo igual. Então esse cut vai pegar a parte, vai jogar para cá o name, depois o valor, vai verificar se o nome é válido, e aqui no final ele vai setar, vai criar um novo ponteiro de cookie, passando o nome para ele e o valor. No final ele vai retornar todos os cookies que foram encontrados aqui. Ok? E como a gente pode ver aqui, ó, quando ele usa aquele segundo parâmetro, vou voltar aqui, que ele passa aqui o name, ele aceita aqui, ó, um filtro. E aqui dentro do for, a gente pode ver, ó, se o filtro for igual a vazio, se o filtro for diferente de vazio, e o filtro for diferente de name, ele também dá um continue. Então, quando ele passa lá o vazio, beleza, ele ignora essa regra aqui, mas quando ele não passa, ele vai continuar procurando até ele encontrar aquele cookie. Ou, no final, ele vai retornar aqui um array vazio, né? Basicamente sem nada aqui. Bom, acho que para fechar, vamos dar uma olhada aqui na parte de response, né? Que ficou faltando a gente ver desse package aqui, das partes mais importantes. A gente vê a parte do response writer, que é basicamente uma interface. E se a gente entrar aqui no response, nós temos aqui uma struct definida. Essa struct eu vou ter aqui o status, que é a parte string, ok? Então, no caso aqui, ó, tipo 200 ok. O status code, que daí seria só o 200. O protocolo que foi utilizado, o major dele e o minor, que é basicamente quebrado aqui o 1.0, né? O 1 major e o minor 0. Depois nós temos aqui o header, que é basicamente o mesmo tipo que a gente define lá na request. O body do nosso response, que de novo é só uma interface, read closer. O content length, que é o tamanho do nosso body ali. Se ele está comprimido ou não. E aqui a gente tem um ponteiro da request, que relacionada com essa response. E aqui no final uma struct do tipo de conexão, TLS, né? Ela vai ter aqui depois o handshake, enfim, tem todas as partes aqui do TLS. E depois vai ter também a parte de cookies, e daí a gente vai no read set cookies, que é uma outra função também lá aqui do nosso arquivo de cookies. A gente viu lá como que ele escreve, né? Aqui a gente vai ver como ele vai, como ele busca. Não é a mesma função, essa aqui é outra. Ele vai buscar aqui a chave dele aqui é set cookie, enquanto do outro, bem mais extenso também, que ele verifica várias coisas. O outro usa a chave cookie só, se eu não me engano. Só cookie. Ok? O que mais aqui? Aí tem um location, que também é um alias para o nosso header, só que já com algumas validações. Se estiver vazio, ele retorna um erro. Senão ele vai verificar a request, fazer parse dela, enfim. Aqui nesse arquivo a gente vai ter bastante funções, que é o read response, mas que não estão atreladas à nossa struct, ok? Aqui a gente também vai ter uma assinatura, lá, ponteiro da request. Então, basicamente, todo lugar que a gente vê request aqui vai ser sempre usando o ponteiro, porque qualquer mudança que houver, de novo, tem que ser atribuída em todo local, em toda aplicação. E aqui ele vai criar uma response e vai utilizar aquela request que foi passada aqui, setando já o atributo que a gente viu ali em cima. Um pouquinho extenso aqui também. Não tem por que a gente ficar entrando em muitos detalhes aqui do response. Senão o vídeo vai ficar muito extenso também. Bom, obrigado por ter assistido até aqui.
Na nosso próximo Cavando Fonte, a gente vai vai explorar um outro package. Deixa aqui nos comentários que package você gostaria que a gente explorasse aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe nas redes sociais, deixe seu like e até a próxima.